Salve galera, sejam muito bem-vindos ao Panela Nerd e hoje vou falar do capítulo 20 de Tower of God, a segunda temporada que sai todo domingo pela Crunchyroll. Demorei pra fazer o vídeo, mas eu tô aqui com vocês. Nem preciso falar pra vocês o que foi mais importante nesse capítulo, que é o comentário do Beta falando pro Ban sobre a origem do espinho e simplesmente sobre Enryu, um irregular que apareceu e causou na Torre de Deus, ali na Tower of God, que deu um problemão para guerreiros que são que seguem Zahard, risca, né, às cegas praticamente. Quem era Enryu? Bom, fica nesse vídeo aqui até o final, eu vou comentar isso com vocês, mas eu vou dar aquela review rápida no capítulo, os pontos mais importantes eu acredito que foram legais. E nós tivemos bastantes reviravoltas nesse episódio, apesar de ser um episódio simples. Bom, pelo simples fato do começo ter explicado como é que seria aquela última partida da Batalha de Fábrica, em que apareceu praticamente um pouco estranho a divisão que eles fizeram, mas era normal. Como os cães de caça, né, os cães de briga e a FAG são as facções mais fortes que estavam ali, era normal deixar um lado para eles se enfrentarem primeiro e dar uma oportunidade para outros 8 competidores, 8 times, né, se enfrentarem sozinhos, isolados na outra metade da ilha. Claro que mudou um pouco a situação depois de um tempo, quando nós descobrimos que a FAG e os cães de briga, né, cães de caça, esqueci o nome agora, estão todos unidos e na verdade queriam fazer uma emboscada pro Vaioli. Outra coisa que eu acredito também, um ponto interessante que fez com que o Ban decidisse abandonar esse grupo de uma vez por todas, foi o fato do Hack, seu amigo de coração, ter aparecido e visto ele no último capítulo, né, 19. E no começo a gente viu esse momento que depois tiveram que fugir. E o Novik ajudou o Vaioli, né, pra ninguém encontrar eles ali. Só que o Reflégio já sabia o que tinha acontecido. Não aparece no episódio que ele sabia, mas no Marruá de Tower of God aparece, tá? Ele acabou sabendo que o Ban teve contato com os amigos dele. E por causa disso decidiu já arquitetar esse plano de acabar de uma vez por todas com todos os amigos do Ban, que eram os reféns usados pela FUG. E ele finalizar com o Vaioli também, porque ele não acredita, ele juntamente com alguns anciões dentro da FUG, não acreditam que eles vão honrar o compromisso de ser tipo assim um verdadeiro deus para a FUG, ser aquele que vai seguir à risca os ideais da FUG para enfrentar e destruir Zahard de uma vez por todas. E por isso que eles querem tirar esse espinho dele, ou então, digamos assim, não foi explicado escrachadamente o que eles vão fazer com o Ban depois de entregar o espinho para ele, mas eu acredito que no próximo capítulo de Tower of God do 21 vai estar explicando isso pra gente. Mas o Vaioli ele não é bobo não, você sabe disso. Ele conversou com o Novik e pediu uma ajuda pra ele. Então ele ia ter que dar uma enganada no Reflégio. Só que o Reflégio, é claro, pensou um pouco antes e tentou interceptar o Novik com outros guerreiros dos cães de briga. Só que ele teve uma ajuda do Horion, que chegou bem na hora que o Novik ia ser atracado. Eles conseguiram fugir dali. Mas eles já tinham praticamente tudo já arquitetado. Porque o Beta é a arma de ignição criada pela FUG para resolver esse probleminha com o Vaioli. Tem acaba consigo pegando ele no final das contas do episódio. Logo depois de dar toda uma explicação pro Ban sobre a origem do espinho. Bom, a origem do espinho, como o próprio Beta disse, veio do andar 43. O andar 43 que também é conhecido como andar da morte, pessoal. E por que andar da morte? Bom, este andar foi palco de um dos acontecimentos inéditos dentro da Torre de Deus, de todos os andares. Um irregular chamado Enryu acabou entrando dentro da torre. Quando o Enryu chegou nesse andar, alguns acontecimentos fizeram com que ele atacasse um grupo fiel a Zahard, que ele ficou realmente revoltado com o que eles fizeram nesse andar, que era um andar de Alien. Ele usou lanças de Shinsu vermelhas, e, tipo assim, que é algo não normal, entendeu? Porque Shinsu, você sabe que ali dentro da torre é como se fosse azulado, né? O poder deles. Tem Shinsu dourado também, tem Shinsu negro, mas o Shinsu vermelho era algo meio que, parece que raro. Não sei por que ainda tá na história, não explicou direito isso, ou se explicou, eu devo ter comido bronha. Mas Enryu conseguiu derrotar vários guerreiros de Zahard e a manipulação tão potente de Shinsu que ele teve ali chamou a atenção do guardião do andar. E esse guardião do andar foi ver o que estava acontecendo e tipo assim, o Enryu matou o guardião do andar, ele matou um guardião de andar. E o cadáver ficou lá, entendeu? Por isso que ficou chamado de Andar da Morte. Dentro desse, depois que mataram esse cadáver aí, descobriram um espinho, que é uma fonte de energia muito poderosa. O que é isso, espinho? Espinho é da espinha do cara, dentro do bicho? Eu não sei dizer, tá? Nem tudo em Tower of God que o Siu explicou 100% pra gente. Às vezes tem uns fragmentos da explicação do que é o espinho e o que não é, mas 100% com exatidão não dá pra te falar o que é. Mas então, é um artefato ali que dá muito poder pra quem utilizar ele. Só que era uma casca de espinho.
Então, com base nisso, a FUG pegou ele, levou para os engenheiros da fábrica ali, para eles mexerem nele e tentar criar alguma coisa para eles que deu certo, entendeu? Só que existem outros espinhos que foram achados nesse andar 43, que eu não posso falar agora, senão vai dar um puta de um spoiler. Enfim, um deles eles conseguiram pegar e ia colocar no ban. Por quê? Pro Vaioli, né? Pro Gil Vaioli Gracie ser aquele que vai estar à frente da FUG como um novo candidato assassino. No momento ele é candidato assassino e sempre vai ser dito isso, até que ele vire de fato o verdadeiro assassino instaurado na organização. Pelo que eu entendi, o Beta foi criado para parar o Vaioli ali e eles vão capturar ele e tentar fazer alguma coisa para meio que ter o controle total do poder do Vaioli. O que vai ser? Bom, eu não vou falar agora, vocês vão saber no próximo capítulo, tá? Eu não vou dar spoiler nesse nível para vocês. Eu gosto de dar, às vezes, uns spoilers, eu tô dando as análises do mangá lá na frente, mas isso aqui eu dou uma deixa porque eu sei que tem muita gente assistindo anime que não acompanha o mangá, beleza? Beleza! Mas aí ele foi pego de surpresa pelo Beta, fazer o quê? O Ban, infelizmente, às vezes deixa a guarda baixa. Bom, vocês viram no começo da batalha de fábrica que ele confiou num estrangeiro, né, um viajante, e já falou o nome dele, 25º Ban. Não era pra ter feito isso. Ele simplesmente confia. Fazer o quê? Ele é um pouco ingênuo ainda, galera. Tá aprendendo a viver. Enquanto tudo esses negócios mais importantes do episódio, que eu acho que é o core mais importante que aconteceu no episódio, o Agnan tava numa ideia de poder sobreviver àquele embate dentro da ilha, né? Tipo, ele pegou o caminho mais longo, que o próprio Kun tava ajudando ele a encontrar. E ele ia conseguir chegar num lugar, assim, como se fosse um riozinho, assim, uma piscininha, que você tinha a chance de usar os pontos para invocar lutadores para ajudar você nessa batalha ali dentro. Então eles iam chamar o Quartz Blitz. Então, eles iam chamar o Quartz Blitz, que é o manipulador de chamas, e tudo bem. Só que quando ele chega lá, tinha uma criaturazinha estranha que perseguiu eles e acreditou que eles iam estar por ali também, entendeu? Ele meio que adivinhou a estratégia deles, do grupo do Kun. Só que é um bicho, uma luta bem boba, tipo assim, porque ele é uma criatura, só que ao mesmo tempo ele é um só. Então cada um utilizava aquela habilidade, o Agnan conseguiu derrotar ele tranquilamente, e depois quando o Quartz chegou, a festa já tinha acabado. A ideia deles ali, como vocês perceberam quando o Kun disse que se alguma coisa acontecer com o Ban, eles vão conseguir invocar o Ban pro lado deles. Então essa é a ideia dessa fonte, entendeu? É uma forma que eles têm para conseguir salvar o Ban e tirar ele da mão da FUG. Tudo bem, eles estão torcendo para que ele perca o cachorro louco ali nessa partida, né? Mas acreditar que por causa desses experimentos da fábrica, várias crianças sofreram na mão desses experimentos simplesmente para eles tentarem achar uma forma de utilizar o espinho de uma forma mais perfeita. Mas na verdade, desde o começo eles queriam alguém para usar ela, só que na verdade acabou sendo o Ban. Tipo, uma coisa louca, né? É incrível isso da história. Por mais que o episódio foi simples, eu disse pra vocês, tem bastante profundidade em várias coisas que acontecem. Principalmente se você acompanha o mangá de Tower of God. Ah, aliás, tem um pessoal sempre me perguntando onde eu vou acompanhar o mangá, o Manhwa, seja a segunda ou a terceira temporada. Eu tô procurando mais outras alternativas para vocês estarem lendo. Porque o mangá que tá saindo pela Panini ainda não tá nessa parte, né? Tá bem atrás assim, tá saindo os mangás lá se você quiser, são mais caros porque são mangás coreanos, tem um pouco mais de detalhe na encarte e tudo mais, se você quer colecionar, eu recomendo demais pela Panini mesmo, que tá saindo aqui no Brasil, ou então meios alternativos fansubers que traduzem pra gente estar lendo, né, que é uma forma que eu sei que muita gente não gosta, tem o governo. Meios alternativos eu estou procurando para ver se vocês conseguem ler também assim como eu, beleza? Assim que eu tiver eu vou estar trazendo aqui para vocês. Eu faço aquela pergunta para você que acompanha o anime, que você não tá lendo nada. Você acha que o Ban vai se livrar dessa? Ou ele se lascou nas mãos do Beta ali? O Beta é muito poderoso? E o Reflégio? O que o Reflégio tá armando? Acompanha esse anime, galera. O anime é legal. Tudo bem que eu falo pra vocês, eu critico direto o orçamento dele, tá sendo baixo, porque é um anime que tinha que ter mais investimento. Mas pelo menos tá saindo, né? Pelo menos tá saindo o mangá. Pelo menos tá saindo a animação, né? Espero que vocês tenham gostado dessa simples review rápido e um pouquinho mais sobre o Ryu pra vocês. Que eu trouxe, que eu achei legal. Ele é um personagem enigmático, ele tá desaparecido atualmente na torre, tá? Mas se você ler lá na frente, não apareceu mais. Onde ele está? Qual o nível de poder dele? Bom, ele tem um nível alarmante, porque ele superou com os ataques pelos acontecimentos que acontecem na torre. Digamos que algumas pessoas dentro da torre podem medir a força de um guerreiro dessa forma. Então, se o cara derrota um guardião de andar, o nível dele é totalmente diferente, entendeu? Porque se você parar para analisar, lá no final, lá na frente, a história do Zahard. O Zahard parou no andar 134 e por algum motivo instaurou o castelo dele e virou
o verdadeiro rei, né, da torre. Se autoproclamou rei da torre e começou a tirania dele. Por que que ele não quer ir pra frente? Parece que uma criatura que é guardiã no andar 135 não deixa ele passar lá. Porque eu também não sei. E se é tão poderosa assim, bom, acredito que cada guardião de cada andar deve ter um nível, né? Mas enfim, isso aqui é um papo para um outro dia, uma outra teoria, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, fique com Deus. Apoiem todos os canais que estão comentando de Tower of God, que nós precisamos da ajuda de vocês. Até mais.